Olá, está começando o Literato, onde você encontra os jovens escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição você vai conhecer dois perfis jovens e talentosos. Na entrevista com o autor eu bati um papo com Samuel Amaral, autor de uma obra dedicada a Bill Ramos, um dos jornalistas mais categóricos da história da Paraíba. Ele nasceu 50 anos depois da abolição da escravatura, que é um arco histórico muito curto. Ele era negro, era pobre, era deficiente, tinha os pés tortos congênitos. E todas essas características que ainda hoje representam um desafio na sociedade eram ainda mais intensas ali na segunda metade do século XX. No quadro Eu Sou, você vai conhecer Edvirgens Guimarães, que está caminhando na poesia com um trabalho voltado às crianças. A literatura me chamou, sabe? Então eu fui fazendo alguns cursos livres e sentindo o desejo de passar o meu conhecimento da literatura para as pessoas. E tem também os quadros Café com Poesia e Tá na Lista, com Sayá Cachoge. O Literato, novos escritores e escritoras da Paraíba, especial Samuel Amaral e Edvirgens Guimarães, está no ar. Nosso programa começa com a entrevista com o autor. Conversei com Samuel Amaral. E agora você vai descobrir os detalhes de uma obra dedicada ao jornalista paraibano Bill Ramos. Aquele 19 de agosto de 1938 foi um dia marcante para a usina São João, localizada no município de Santa Rita. Os donos da usina, Renato Ribeiro Coutinho e João Úrsulo Filho, haviam congregado na Casa Grande a elite administrativa, comercial, industrial e até eclesiástica do estado para assistir ao início da moagem da cana, um evento marcante nas atividades anuais do mais importante centro industrial do açúcar na Paraíba. Mas naquele mesmo dia, 19 de agosto, longe dos salões da Casa Grande, na Vila Operária, vinha ao mundo Severino Pedro da Silva, o quinto dos 12 filhos da parteira Maria José Soares e do operário da destilaria João Pedro Soares. Aquele Severino, no entanto, não seria como outros tantos Severinos, iguais em tudo na vida, como diria João Cabral de Melo Neto. Mas como quase todos os Severinos, ficaria conhecido pelo apelido, Bill. Essa edição do Literato tem a honra de conversar com o jovem escritor Samuel Amaral, que lança seu primeiro livro, um livro categórico que chega ganhando um espaço importante, porque conta a história de Bill Ramos. O título do livro é esse, Bill Ramos, o timoneiro da Arca de Sonhos. Samuel, é um prazer lhe rever. Prazer é todo meu, Cristiano. Nós somos contemporâneos, né, no curso de jornalismo. Você alguns períodos à frente, mas mesmo assim a gente pagou cadeira juntos. Então é uma alegria para mim estar aqui sendo entrevistado por você e ter você como entrevistador também. Prazer é todo nosso. E queria que você me contasse de E depois eu constatei de fato isso, quando eu quis adquirir os livros, percebi que eles estavam esgotados nos sebos físicos, nos sebos virtuais, nas livrarias, muito difícil de consegui-los. Até que no auge da pandemia, zapeando pelo site do Sebo Cultural, eu vi os 2 volumes de Crimes que Abalaram a Paraíba, logo tratei de adquiri-los e li os 2 livros em 2 dias, pela linguagem objetiva e ao mesmo tempo instigante que Bill Ramos imprimiu nos livros. E também pelo fato dele narrar episódios ali que eu não sabia o que tinha acontecido na crônica policial aqui do estado. Crimes realmente muito marcantes. Então, por isso eu decidi falar sobre Bill Ramos no meu mestrado, que foi orientado pela professora doutora Joana Bellarmino, no âmbito do programa de pós-graduação em jornalismo, e o resultado foi esse livro, reportagem biográfico, Bill Ramos, o timoneiro da Arca de Sonhos. como o Bill, né, tem essa característica citada por você de ser objetivo, vamos à pergunta, né? Quem foi
Bill Ramos e qual a importância dele para o estado da Paraíba? Bill Ramos nasceu no dia 19 de agosto de 1938, na usina São João, ali em Santa Rita. Ele nasceu 50 anos depois da abolição da escravatura, que é um arco histórico muito curto. Ele era negro, era pobre, era deficiente, tinha os pés tortos congênitos, e todas essas características que ainda hoje representam um desafio na sociedade eram ainda mais intensas ali na segunda metade do século XX, quando ele começou a carreira profissional dele. Então ele se impôs no jornalismo e nas letras pelo talento dele, sobretudo por ser um grande polemista, mas também um grande escritor, que ocupou cargos importantíssimos como secretário de Cultura, secretário de Comunicação, procurador do Estado. Foi um cara realmente que venceu muitas barreiras e muitos obstáculos para se impor na sociedade. Quais foram os maiores feitos dessa trajetória de Bill Ramos? Bill Ramos, ele era um polemista nato. A gente pode inscrevê-lo na galeria não só dos jornalistas polêmicos aqui da Paraíba, como nacionalmente também. Bill Ramos, além de ser um polemista e ter comprado essas polêmicas fragorosas ao longo da história do jornalismo local, também foi um grande escritor, escreveu livros, reportagem de fôlego e biografias também, e que são documentos importantes até para consulta historiográfica. Bill Ramos, ele deixou a marca dele na história do jornalismo da Paraíba. O livro ele traz algumas ilustrações e eu quero chamar a atenção, na verdade, a uma especificamente que Bill faz referência aos professores da Universidade Federal da Paraíba, né? Ele faz uma provocação ao estilo dos professores, ao estilo, quando a gente está falando de estilo, é de visual mesmo, né? Dos professores da Universidade Federal da Paraíba. Eu queria que você lembrasse essa passagem. Essa foi talvez a mais retumbante polêmica que ele se envolveu ao longo dos 50 anos de jornalismo dele. Acontece que ali no final dos anos 70, início dos anos 80, começaram a chegar na Universidade Federal, no reitorado do professor Linaldo Cavalcante, professores vindos de fora, professores vindos de outros estados, mesmo de outros países, e que tinham uma formação, tinham mestrado, tinham doutorado, e que entravam na universidade via concurso. Antes era através do notório saber. O cara tinha o notório saber e ia dar aula na universidade. E muitos desses professores também tinham viés de esquerda. Eles tinham sido perseguidos em outras universidades, muitas vezes até caçados, e o professor Linaldo Cavalcante bancou a vinda dessas pessoas para cá. E Bill Ramos, ele se contrapunha a isso, porque ele julgava que as vagas na universidade deveriam ser destinadas aos professores da terra, que ele chamava de pratas da casa. Então, por muito tempo, na imprensa ficou essa disputa entre as pratas da casa e os alienígenas, como ele chamava esses professores que vinham de fora. E aí o debate, a polêmica resvalava mesmo para assim, um debate muitas vezes de baixo nível dos dois lados, tanto do lado de Bill quanto do lado dos partidários, dos professores, dos chamados meninos da comunicação, que eram os estudantes de jornalismo do recém-criado curso de comunicação que estavam chegando e que se contrapunham também a Bill nessa polêmica tão forte. Bom, eu acho que o livro é um grande deleite, tá aí para você adquirir. Para as pessoas buscarem o livro, onde é que elas devem procurá-lo? O livro está à venda aqui na Livraria União do Espaço Cultural, onde a gente está tendo essa entrevista, e é só chegar aqui e procurá-lo. Maravilha. Saindo aqui do assunto Bill Ramos, a gente não vai entregar todo o jogo para o telespectador, mas eu queria entrar agora na sua particularidade. Quem é o Samuel Amaral e quando você iniciou essa trajetória na literatura? É muito mais fácil falar de Bill do que falar de mim. Eu sou um jornalista, sou servidor da universidade também. Terminei o mestrado em jornalismo, o livro é resultado desse mestrado. E sempre fui um cara que gostou muito de ler, gostou muito também de escrever, talvez por isso tenha enveredado pelo caminho do jornalismo. E
É isso. Você está vivendo um momento muito especial, né, agora na sua vida, a chegada do seu primeiro filho. Eu queria que você contasse, né, esse momento de lançamento do livro, a espera, né, pela chegada do seu primeiro filho. Como é que está a vida do Samuel Amaral? É engraçado isso, até no lançamento eu encerrei com a frase do poeta José Martí, que diz, aquele clássico, né? Que o que é necessário para se viver, para terminar a vida bem, é você plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu plantei uma árvore ali no CCTA, onde a gente estudou, tá lá até hoje, ontem eu passei por ela. Escrevi um livro, que está aí lançado, e vou ter um filho em breve, né? O pequeno Antônio, com a minha esposa Mariana. Então, muitas mudanças e muitas coisas boas simultaneamente acontecendo na vida, né? E agora nós vamos conhecer a escritora Edviges Guimarães. É o quadro Eu Sou. Eu me chamo Edviges Guimarães, sou poetisa, eu escrevo há pouco mais de 2 anos e eu sou natural de João Pessoa. Eu ministro oficinas literárias e também gosto de passar o meu conhecimento para as pessoas, para as crianças especificamente, através da literatura. E eu gosto muito de interagir com a minha escrita, junto com o público, trazendo algumas interações quando eu escrevo. Então, eu trago temas que abordam coisas do cotidiano e eu gosto de trazer sempre uma mensagem ou a minha percepção poética para as pessoas. Eu comecei a escrever de início cordel em 2021. Eu escrevi sobre a mulher nordestina e sobre o urso panda. Eu gosto de falar sobre animais também. Aí eu tive essa ideia de escrever esses 2 cordéis falando sobre esses temas. Mais para frente eu participei de alguns saraus e festivais voltados para a literatura. E tive a ideia de escrever sobre temas, criando a coleção Zines. Aí eu divulguei em vários locais, no meu bairro, em escolas. E hoje eu estou com um projeto que é de expor. Eu estou na minha 2ª exposição literária, que está acontecendo, está em andamento, que se chama Poemas no Tangram, deixe uma palavra poética no Tangram suspenso. Eu tive a ideia de usar o jogo de quebra-cabeça, porque eu gosto muito de formas geométricas. Então, eu tive essa ideia de interagir com o público que visitasse a minha exposição, para que eles deixassem uma palavra poética. Porque eu acredito também que as pessoas podem ter essa interação poética e trazer uma palavra poética. Eu tenho referências voltadas para a educação, pessoas da minha família que são professores, mas da arte literária eu sou a primeira. Foi diferente, assim, me verem como poetisa. De início, eu tinha escolhido um curso que eu achava que eu ia atuar, mas não foi bem assim, que é de publicidade e propaganda. E na faculdade eu até gostei da disciplina de redação publicitária, mas a literatura me chamou, sabe? Então eu fui fazendo alguns cursos livres e sentindo o desejo de passar o meu conhecimento da literatura para as pessoas. E eu fui usando as oficinas literárias para que eu conseguisse transmitir para as outras pessoas. E tem dado certo. Eu tenho conseguido dar algumas aulas particulares de literatura e também tenho possíveis desejos, né, para atuar mais como profissional. Eu gosto muito de Cecília Meirelles. Eu gosto de Pedro Bandeira. Eu gosto de Miguel Cervantes, de Dom Quixote. Eu gosto muito do mundo imaginário. É tanto que eu escolhi o mundo infantil assim, para ministrar oficinas às crianças, porque eu tenho muita facilidade de entrar no mundo das crianças. E tem me feito muito bem, eu me reconecto muito com a minha criança interior, né? Que a gente ouve tanto. E
é isso, eu quero continuar fazendo isso e ver o que vai dar, assim. Passar a minha percepção poética sobre alguns temas que eu abordo na minha escrita. Eu desejo também, mais pra frente, lançar um romance falando sobre profissões. Eu gosto muito, porque eu senti muita dificuldade em escolher uma profissão. E eu quero publicar esse romance. Ele já está escrito, na verdade. E eu vou trabalhar mais nele para publicar. Mas eu estou me aventurando no momento em exposição, que eu tenho gostado muito. Eu tenho uma exposição que ela está em andamento no Centro Cultural de Mangabeira, na sala de exposição Jandir Rocha, o mês de outubro inteiro, aberto ao público de todas as idades. Poemas no Tangram. Deixe uma palavra poética no Tangram suspenso. Eu comecei a escrever a minha coleção falando sobre temas. O primeiro que eu escolhi foi emoções. Eu tive a inspiração de escrever sobre esse tema em uma conversa na sala de aula com uma amiga. E ela estava comentando, desabafando sobre uma emoção da raiva. E eu falei para mim mesma, eu vou escrever sobre emoções. E eu fui falando sobre a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, citando as emoções e colocando com a minha percepção poética cada uma. Depois eu fui me inspirando nos animais, porque eu gosto de saber a simbologia dos animais. Cada animal traz um ensinamento. E eu fui ilustrando no meu zine, na capa, para as pessoas interagirem. O beija-flor, ele traz alegria e suavidade. O pavão traz a expressividade. A coruja, a sabedoria. O cachorro, o companheirismo. A formiga, a dedicação. E o gato, o desapego. Então, na simbologia, cada animal traz um ensinamento e eu quis trazer um pouco da minha percepção para as pessoas. Depois, eu escrevi sobre os sólidos geométricos. Eu gosto muito de xadrez, eu gosto de matemática e eu fui tendo a vontade de passar um pouco do conhecimento dos sólidos na poesia. Aí eu fiz em formato de adivinha e fui falando sobre como encontrar um ângulo e fui transcrevendo no poema. Depois eu falei sobre cores. Eu chamei de Vestindo as Cores porque eu gosto muito das cores. Cada cor traz um efeito terapêutico. Aí eu escolhi as principais, como o vermelho, o azul, o laranja, o verde, o roxo e o amarelo também, que é muito importante, que traz clareza mental. E foi inspiração dele a capa do zine Atenção é Foco. Eu quis falar sobre o foco, porque as pessoas, quando eu oferecia, falavam assim para mim, você tem muito foco para escrever tudo isso. Aí eu falei, eu gosto de usar as cores, e o amarelo é uma das cores que eu gosto. E eu falava para as pessoas, o amarelo traz muito foco quando você interage com ele. Tanto quando você vê o amarelo, quando você veste. Então é bem interessante. Aí eu coloquei um título poético, Atenção é Foco, porque onde você coloca a sua atenção, você está colocando o seu foco. Então, quanto mais você foca numa coisa, você consegue, sabe? Atingir aquilo, um objetivo. Então, eu trouxe muito isso nesse zine, falando sobre o foco e trazendo a minha experiência. Depois eu escrevi Reunião das Peças. O Reunião das Peças, eu associei as peças que quebravam com o amor próprio. Então, eu fui usando algumas peças. Eu peguei até o meu livro da autoescola para entender um pouco sobre peças. Relembrar, porque a pessoa só lê um pouco, né? Então, eu fui pegando algumas peças e fui associando o amor próprio com as peças que quebravam. Então, essa foi a inspiração que eu tive, o amor próprio, as peças que quebravam. E chamei de Reunião das Peças. Por fim, eu escrevi gratidão, porque eu fiquei muito grata quando eu consegui
visualizar todos esses zines impressos, aí eu falei assim pra mim, eu vou escrever sobre a gratidão. E eu até escrevi um poema sobre gratidão, depois em seguida, e até compartilhei na minha rede social. E coloquei o título Crie Gratidão, porque a gratidão, ela sempre está disponível para todos nós. Então, está na nossa mente. O título convida para você criar a gratidão. Quando você pensar algo, de murmurar alguma coisa assim, você já pode lembrar do título, Crie Gratidão. O importante é usar a literatura para se expressar, para se conectar o máximo consigo mesmo. E eu acredito que tudo começa aí. É isso. Chegou aquele momento que a gente faz uma pausa para um bom cafezinho. Você sabe, quando tem café no Literato, é hora do quadro Café com Poesia. Vamos acompanhar. Aqui quem fala é a Preta de cabelo crespo, que teve que aprender a usar o seu cabelo da forma correta, porque só usava ele preso. Porque se usasse ele solto na escola, iriam rir da cara dela. Cabelo duro e acabou de acordar são os que eu mais escuto. Aqui quem fala é a Preta de cabelo crespo, que tinha medo de sair com suas amigas brancas, porque se saísse ia se sentir mal, porque não se achava bonita. Aqui quem fala é a Preta de cabelo crespo, que às vezes quando sai por aí, escuta comentários maldosos falando sobre sua pele e sobre seu cabelo. Mas aqui quem fala é a Preta de cabelo crespo, que ama seu cabelo e ama sua cor. Usa seu cabelo da forma que se sente bem e que não tem mais medo nem de sair com suas amigas brancas e nem dos comentários maldosos que falem sobre ela. O quadro Café com Poesia, sempre inspirador, trazendo um momento de reflexão para você. E agora chegou a hora do Tá na Lista, apresentado por Sayaka Shoji. É no quadro Você Faz Junto conosco, trazendo suas indicações de leitura. Veja. Oi Cris, oi pessoal, pois é, tô de volta com o nosso Tá na Lista, trazendo sempre as sugestões de leitura da galera de casa para você. E a gente recebe essas sugestões por meio do nosso Instagram, @tvcidadejp. E olha, hoje o nosso Tá na Lista tá muito especial, viu? Porque ele tá recheado de escritores muito talentosos que vieram nos indicar seus livros autorais. E para começar, a gente tem a sugestão do escritor Bruno Gaudêncio, que acaba de lançar um novo livro. Se liga! Olá, eu me chamo Bruno Gaudêncio, sou escritor e historiador de Campina Grande, na Paraíba, e estou lançando esse livro aqui, A Invenção do Cavaleiro da Esperança, Políticas da Memória na Construção Biográfica de Luiz Carlos Prestes, 1945 a 2015, pela editora Paco Editorial, lá de Jundiaí, em São Paulo. Pois bem, esse livro é fruto da minha tese de doutorado, apresentada em 2021 pelo Programa de História Social da Universidade de São Paulo, e visa comparar como se deu a construção de uma das figuras mais importantes da política brasileira no século XX, o comunista, gaúcho, militar Luiz Carlos Prestes, figura notória aí no comunismo brasileiro e internacional. Ele foi biografado várias vezes ao longo do século XX e século XXI. Mas nesse trabalho especificamente eu analiso 4 biografias. A do Jorge Amado, que é a mais conhecida, o Cavaleiro da Esperança, como também de 3 historiadores, Boris Koval, biografia do Daniel Arão Reis e de sua filha, historiadora Anita Leocárdia Prestes, certo? Fica o convite para conhecer essa obra, que é um fruto de 4 anos de estudo e pesquisa em uma das mais importantes universidades do Brasil. E agora quem chega por aqui no Literato é a poeta Célia Marques. Ela que é do estado de Rondônia e indica o livro Norte Poético da sua autoria. Olha só,
Então eu escrevi o livro Norte Poético. E esse livro aqui, ele carrega assim, um pouquinho da energia da região, fala um pouquinho sobre o Rio Madeira, sobre os ribeirinhos. Então ele vai trazer um pouquinho aqui do norte, com toda essa energia. O livro Norte Poético. Esse livro você encontra no Instagram, celiamarques.escritora. E gostaria de deixar aqui para vocês um pouquinho desse livro, para você já ter uma vontade de conhecer o tê-lo em sua casa. Beiradeira. Uma festa na beira, com beiradagem faceira, brincadeira ligeira, uma ciranda certeira, encantando os brincantes, uma floresta exuberante, uma noite festeira, bem na ribanceira, às margens do Rio Madeira, cultura beiradeira. Então, o livro Norte Poético você encontra no meu Instagram, na minha bio, tá? Editora Frutificando. Então, pessoal de João Pessoa, um forte abraço. E para finalizar, quem chega por aqui é o escritor Juan Vieira, que indica o seu primeiro livro de poesias. A obra se chama Libertos pelo Poema e vale a pena conferir. Eu estou aqui com o meu primeiro livro de poemas, o Libertos pela Poesia, publicado pela editora Toma Aí um Poema, em meados de 2022. Eu tenho mais outros 2 livros publicados, mais um de poemas, um outro em prosa, mas escolhi este, Libertos pela Poesia, porque esse livro em específico ele tem um significado muito importante para mim, porque foi o primeiro, foi a realização de um sonho. Eu esperei em média 16 anos para realizar o meu sonho de publicar meu livro de poemas. Eu escrevo desde 5 anos e consegui realizar o sonho no ano passado, publicando esse livro pela editora Toma Aí um Poema. Aqui, nesse livro intitulado Libertos pela Poesia, que também é o título do perfil no Instagram, onde eu compartilho alguns dos meus poemas e algumas outras coisas, frases, reflexões. Foi escolhido esse título devido à visão que eu tenho da poesia, que ela, além de tocar nos sentimentos de cada um de nós, ela também toca nos pensamentos. E a função da poesia mesmo é esta, libertação. Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido esse título, não só para minha página no Instagram, mas também para o livro. Nesse livro estão reunidas algumas poesias que falam, dentre outros assuntos, sobre amor, sobre a natureza, sobre a vida, sobre a existência. Bom, eu não sei vocês, viu, pessoal, mas eu amei todas essas sugestões e eu realmente espero que vocês curtam também. É isso, Cris, eu vou ficando por aqui, mas volto com você. Tchau! Valeu demais, Sayaka. Muito obrigado a você que esteve junto conosco. Essa edição do programa Literato está chegando ao fim, mas eu adianto que a próxima já está a caminho. Muito obrigado a você que esteve junto conosco durante toda essa jornada. Um forte abraço. Para seguir acompanhando os nossos trabalhos, vai nas redes sociais, @TV Cidade JP no Instagram e TV Cidade João Pessoa no YouTube. Até mais!